Olá, eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Uma conversa franca de pai para filho, como o próprio nome diz. Na realidade, esse trabalho foi pensado nos meus filhos. Mas se essa nossa conversa for bênção para a sua vida, você é muito, muito bem-vindo, tá bom? Legal, Gerson, mas sobre o que vocês falam, você conversa com esse podcast com seus filhos? A ideia aqui é a gente conversar sobre relacionamento, sobre namoro, sobre casamento, coisas e conversas aleatórias também, mas mais ou menos uma conversa centrada nesses temas, tá bom? E eu quero convidar você a participar, né? Você pode colocar sua opinião, fazer um comentário. Se você achar bem legal, você pode compartilhar com alguém, né, que você entenda que essa nossa conversa possa ser bênção para essa pessoa também. E se você quiser participar ainda mais desse nosso trabalho, desse nosso projeto, a gente tem um Apoia-se. Você pode ser um dos nossos mantenedores. O link vai estar disponível aí para você, se você quiser participar assim também, tá bom? Esse é o nosso segundo episódio. No episódio anterior, a gente começou uma série, vamos dizer, uma investigação na Bíblia. Falando em Bíblia, é uma conversa baseada procurando os conceitos bíblicos, tentando encontrar aquilo que Deus tem para nós nessas áreas, tá? Bom, na nossa conversa anterior, a gente procurou onde estava a primeira citação de homem e mulher na Bíblia. E essa citação ocorreu no primeiro livro da Bíblia, logo de cara e logo no primeiro capítulo, que foi o versículo 26. Vou ler aqui para você. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Bom, aqui esse é a primeira referência que a gente encontra na Bíblia sobre homem e mulher. Ou, na realidade, está falando do homem, né? Façamos o homem. Veja, nesse momento, o homem ainda não foi feito. Isso tudo estava só nas ideias de Deus. Só Deus pensando como que ele iria fazer. E a gente viu, a gente descobriu que a primeira coisa que a gente pode perceber sobre homem, né, sobre o homem, sobre o ser humano, é que ele é a imagem e semelhança de Deus. E se a gente queria procurar entender um pouco como que funciona, como que é a pessoa, como que é o homem, a gente deveria buscar conhecer a Deus, porque se a gente conhece a Deus, o homem foi criado à imagem e à semelhança dele, ele é parecido de alguma forma com o próprio Deus. E foi muito legal a gente verificar algumas características de Deus e entender que essas características, de alguma forma, têm o seu lugar dentro do homem, do ser humano, né? Por ocasião, né, da gravação desse episódio, nesse exato momento, está acontecendo uma questão super difícil lá no Rio Grande do Sul. Houve chuvas enormes lá e essas chuvas causaram muita destruição, pessoas morreram, casas foram destruídas, praticamente o estado inteiro está parado por conta dessa questão, né? E eu estou trazendo isso aqui para você porque hoje mesmo vi uma reportagem sobre essa questão e as pessoas se uniram todas para se ajudar umas às outras. Pessoas de outros estados estão mandando ajuda, mandando mantimentos. Às vezes até a pessoa mesma está indo pessoalmente lá ajudar de alguma forma. Há ajudas do exterior, pessoas de outros países reunindo donativos, encaminhando aqui para o Rio, aqui para o Brasil, mas lá para o Rio Grande do Sul.
Mas o que isso tem a ver com a nossa história? Bom, eu percebi ali que as pessoas se deram conta que elas estavam de frente com suas próprias finitudes. Não fazia diferença se a pessoa era rica ou pobre. Ela estava numa situação igual, as duas. Não importa se a pessoa é erudita, fez faculdade, mestrado, doutorado, ou se a pessoa mal sabe falar o português, né? As duas estavam lá precisando igualmente de ajuda, uma tentando ajudar a outra. Aconteceu também coisas assim incríveis que, né, não era para ser tão incríveis, mas no contexto do nosso país, a gente precisa dizer que são coisas incríveis. Pessoas de espectros de ideias políticas e ideológicas completamente diferentes, umas se ajudando às outras. Você já pensou uma pessoa da extrema esquerda gastando um dinheiro para levar uma marmita, um cobertor, uma roupa para uma pessoa da extrema direita que está precisando, e uma pessoa da direita ou pegou o caiaque dela e foi salvar uma pessoa esquerdista? Essas coisas todas parece que elas caíram. E a gente pode até evoluir mais ou pensar mais. Pessoas de credos, de fé diferentes. Não fazia diferença se você era muçulmano, se você era evangélico, se você não acredita em nada ou não acredita em Deus. Enfim, qual fosse a sua fé ou a sua falta, ou a falta dela, né? Estavam todos ali, né? A gente pode ver que todas essas coisas parece que caíram, parece que não faziam tanta diferença ali, e todos procuravam de alguma forma se ajudar, e não fazia diferença as ideias diferentes, não fazia as diferenças que cada um tem, né? Todos temos nossas diferenças ali, naquele momento. É como se todos fossem um só. Todo mundo precisava. O que restou, né? Que eu penso que eu queria dividir com você é o seguinte: caíram todas essas coisas, mas o que restou? Restou a essência que Deus colocou no ser humano. Restou simplesmente aquilo que Deus colocou. E aí, se a gente olha as características de Deus, uma delas é o amor, a misericórdia. Então, as pessoas estavam praticando atos de amor umas com as outras ali. Elas estavam praticando atos de misericórdia umas com as outras. Veja, independente da fé delas, independente de quanto dinheiro elas tinham na conta bancária, independente do diploma dela, independente da cor, independente de qualquer coisa. Quando a gente se depara com a nossa finitude, a gente vê que tudo que é humano se esgotou. Sobra apenas aquilo que Deus colocou dentro da gente. E deu para ver ali, a gente consegue ver nessa situação como o ser humano, o homem, ele tem muitas das características de Deus, né? E aí mostra como Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Uma outra coisa que eu queria conversar com você, ainda nesse mesmo versículo, porque no começo do versículo falava assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ok, tudo bem. Sabe o que ele falou em seguida? Ele deu um trabalho para o ser humano. Ele disse assim: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Quer dizer, Deus colocou o ser humano como alguém para... A palavra dominar tem o sentido de cuidar, de ser responsável, de zelar, né? De fazer melhorar, de frutificar. Então,
Veja, e nós estamos no versículo 26, Deus nem havia feito o homem ainda. Tudo isso é como se Deus estivesse conversando consigo mesmo, com seus próprios botões, né? Os eruditos, né, costumam dizer que ele está escrito lá, façamos o homem, façamos é no plural, né? Então é como se tivesse Deus, Jesus e o Espírito Santo numa reunião conversando sobre o ser humano, sobre a espécie que ele ainda nem havia feito, né? Então, nesse momento, Deus decide fazer a gente, o ser humano, a sua imagem, fazer o homem, né? A sua imagem e a sua semelhança. Mas, de cara, acopla a ele uma responsabilidade, um trabalho. Então, a primeira coisa que Deus dá é um trabalho, né? E é um trabalho que tem relação com a natureza, né? Sobre os peixes, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo o réptil, né? Então, essa é uma característica do ser humano. Faz muito bem para o ser humano trabalhar, buscar, fazer alguma coisa crescer, cuidar. E se essa coisa tiver relação direta com a natureza, isso faz parte da essência, porque antes de Deus formar o homem, quando ele estava ali na prancheta, vamos dizer, né, fazendo o planejamento de como seria, primeiro era que o homem seria semelhante a ele mesmo, parecido com ele. Mas a segunda coisa é que ele seria alguém para cuidar da terra, né? Para ser proeminente na natureza. E isso é uma característica nossa. Quando a gente percebe que as nossas ações estão destruindo a natureza, é natural que a gente se sinta mal, porque isso está dentro da nossa essência, né? E o contrário também é verdadeiro. Você já se pegou uma vez ali, que você foi para a praia num dia bonito, não tinha muito o que fazer, você estava andando para a praia, de repente você senta numa pedra, senta à beira-mar e fica simplesmente olhando o oceano, as ondas virem, quebrarem, estourarem nas pedras, aquele movimento da água, aquele som, aquele cheirinho de sal no ar. Como faz bem pra gente, às vezes, simplesmente ter esse contato, ficar ali olhando, curtindo. Por que será que isso acontece? Se a gente for considerar o texto bíblico, a gente vê que a gente foi feito para cuidar da natureza, que a gente foi feito para dominar a natureza. Veja, essa palavra dominar também pode ser empregada sobre o aspecto de você ter uma supremacia, ou talvez supremacia não seja bem a palavra, mas dominar mesmo. Veja, o ser humano hoje em dia está vivendo em qualquer parte do planeta, né? Se é um lugar muito quente, tem gente morando lá. Se é um lugar muito frio, tem gente morando lá. Se é um lugar molhado, cheio de água, tem gente morando lá. Se é um lugar seco, de alguma forma, tem gente morando lá. Praticamente em todos os lugares, em todos os ambientes do planeta, o ser humano consegue, de um jeito ou de outro, se estabelecer ali, viver ali, entender aquele lugar, cuidar, usar dos recursos daquele lugar para ele sobreviver, né? E então mostra como isso faz parte da essência do ser humano, né? A gente é parecido com Deus, a gente tem as características de Deus. Muitas das características, certamente não tanto quanto o próprio Deus, mas a gente tem o espaço dentro da gente das coisas que tem em grande abundância em Deus. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa ligação com a terra, com o mar, com a natureza, com os animais, seja para cuidar, para promover manutenção, seja para cultivar, para elaborar processos que melhorem as coisas na natureza.
E às vezes só para ficar contemplando a natureza, como faz bem. Eu citei o exemplo da gente ir para o mar e ficar curtindo, né? Sentado numa pedra, vendo o balanço das ondas, o vento assim batendo no nosso cabelo e tal. Mas você pode pensar numa montanha, numa cabana lá na montanha. Então você pode estar sentado na varanda, numa cadeira ali balançando, ou numa rede, ouvindo um passarinho cantar, o som batendo nas folhas das árvores, um riacho ao longe, assim, você ouvindo o som da água dos riachos, barulho de folhas, de galhos, aquele cheirinho de verde, né? É engraçado, né? A gente fazer essa construção. Cheiro de verde, é uma cor, mas tem cheiro. É um jeito da gente perceber que o mato, né, tem um aroma todo especial só dele. E muitas vezes, como isso faz bem, às vezes a gente tem nossa vida, correria, escola, estudo, trabalho, e quando a gente pode dar uma saída, ir para o interior, ir para uma chácara, ir para um lugar, colocar o pé na grama, ou ir para uma praia, colocar o pé na areia, como isso faz bem, né? Então, isso é normal. Não ter nenhuma ligação com a terra, com a natureza, não ter nenhuma vontade, por mínima que seja, isso não parece ser algo muito natural do ser humano. Porque Deus, lá no começo, quando ele pensou o ser humano, ele pensou o ser humano com essa ligação com a natureza. Além de ter essa ligação fortíssima com a natureza, né? A gente sabe que o homem foi feito do pó da terra. Veja, já tem uma ligação enorme, porque a gente foi feito dos materiais que se encontram na terra, né? Que se encontram na natureza. Então já existe essa ligação, mas Deus colocou na gente esse trabalho ou essa atividade da gente dominar no sentido mais amplo possível dessa palavra, e na melhor vertente possível dessa palavra, né? A gente dominar sobre a natureza, cuidar dela, a gente promover manutenção da natureza. Eu sei que, né, hoje em dia o grupo de pessoas que fortemente advoga a ideia da gente cuidar da natureza tem uma ligação muito forte com uma política, né? E eles são tão fortes, tão radicais, que às vezes até a natureza parece ser mais importante do que o ser humano, né? Mas a gente não precisa, independente da política, a gente não precisa ter medo e se achar estranho em sentir vontade de estar no meio da natureza, ou de cuidar dela, ou de ter link, assim, um link emocional com animais, né, com plantas, ter vontade de cuidar, ou ter um tino empreendedorístico, né, sobre usando os recursos da natureza, querer preservar para que ela permaneça para gerações futuras. Então tudo isso estava no coração de Deus para a gente fazer, para a gente cuidar, para a gente viver e experimentar, né? Agora, pensa ao contrário. Hoje em dia, a gente tem uma consciência de que se a gente não cuidar da natureza, meio que a gente estaria se destruindo a si mesmo, né? Porque é o lugar que a gente vive, é o lugar de onde a gente retira o nosso mantimento. É um lugar que faz tão bem pra gente, né? É tão triste quando às vezes a gente vai num rio, né? Num rio, por exemplo, que a gente tá acostumado a pescar, e de repente um dia que você vai lá naquele rio, esperando o seu momento de tranquilidade, para relaxar, você chega lá e vê boiando um monte de lixo e de plástico ou de vasilhames, que você olha aquilo e percebe que aquilo não era para estar ali, né? Dá uma sensação de sujeira, de poluição, uma sensação ruim, né? Isso sempre esteve dentro do ser humano desde a criação, né? Então, se o seu marido curte ir para uma praia, ele não está errado. Está dentro da essência que Deus colocou. Se você, esposa, né,
curtir, sei lá, falei para ele, você pode estar curtindo flores, plantas, estar no sítio, curtir animais. A gente precisa entender que isso meio que está dentro da programação nossa, do ser humano, né? E é bom lembrar essa palavra, né, que Deus colocou, que o homem domine sobre. Aí ele começa a falar um monte de coisas da natureza, que o homem domine. E a gente tem que entender, é bom, né, a gente entender que esse dominar tem uma ideia ampla, né, uma ideia ampla de cuidar, de manter, de não se deixar, vamos dizer, que a natureza domine sobre a gente, né? A gente, se tem uma situação hostil vindo da natureza, por exemplo, esse episódio climático enorme que teve lá no Rio Grande do Sul, as pessoas que moram lá não vão sair correndo. Pronto, ninguém mais mora aqui, porque aqui pode chover desse jeito e acaba com tudo e ninguém quer isso de novo. É muito pouco provável que isso aconteça. Até algumas pessoas pode ser que se mudem de lá, mas a grande maioria vai permanecer. E eles vão fazer o quê? Vamos bolar um jeito de viver aqui e estarmos preparados para, se houver uma outra chuva enorme assim, a gente não sofra tanto. Então é certo que eles vão, o país e eles lá vão elaborar procedimentos, vão elaborar elementos, construir coisas para, numa eventual chuva de grande porte como foi essa, eles não sofram tanto quanto estão sofrendo agora. Veja, é um jeito de dominar a natureza, né? Tudo bem que às vezes a gente é pego de surpresa, não faz ideia como resolver a situação. Tudo bem, passou aquela lá, a gente sofreu a beça, mas a gente já fica pensando e bolando um jeito de, numa próxima, isso aí não pegar a gente. Essa é uma forma da gente dominar os peixes do mar, as aves do céu, o gado, toda a terra, né? Todo réptil, assim como o versículo 26 diz, né? Gerson, mas qual a relevância disso sobre relacionamentos, sobre namoro, sobre casamento? É verdade, a gente tem que pensar sobre isso. Na realidade, essa série a gente está tentando investigar pelo texto bíblico como é que Deus pensou o ser humano. Aí a gente, conhecendo o ser humano, a gente vai, opa, isso está dentro da minha programação, ou está dentro da programação da minha esposa, da minha mulher, está dentro da programação do meu marido, né? E a gente não acha... Você já viu aquelas pessoas que são... eu sou ultra urbano. Eu não quero saber de natureza, não quero saber de mato, não quero saber de praia, não quero saber de nada. Meu negócio é ficar no computador, na cidade e tal. Uma pessoa que não tem contato nenhum com a natureza, não tem ao menos um vaso de planta que ela cuida ali, sabe? Um aquário com uns peixinhos para ela cuidar. Se ela não tem absolutamente nada, talvez alguma coisa não esteja bem. Porque dentro da nossa programação, desde a criação, o Senhor colocou essa missão, e Deus dando essa missão pra gente, ele coloca habilidades, coloca vontades dentro da gente e condições da gente fazer tudo isso. Pode ser que a gente não faça da noite pro dia tudo, mas a gente começa a construir e a gente vai aos poucos tendo o controle sobre a natureza, né? O cuidado e tudo, esse domínio de forma ampla que a gente está comentando aqui. Agora, a pessoa que vive sozinha, isolada, não quer saber de nada, não sente vontade de nada, não tem nenhuma relação com nada da natureza, não se preocupa até com a qualidade do ar que está respirando, ou, sabe, absolutamente nada, alguma coisa talvez não esteja bem, porque dentro dela existe uma programação. Veja, isso não tem nada a ver com a fé da pessoa, não tem nada a ver com quanto dinheiro ela tem, quanta instrução ela tenha. Isso tem a ver com o que Deus colocou dentro do ser humano, né? Então, se você é uma dessas pessoas que não gosta e não quer nenhuma relação, olhe, repense o seu jeito, procure orar. Certamente
você vai encontrar, ou Deus vai permitir que você veja dentro de você alguma coisa que vá colocar você em contato com essa missão de dominar a natureza, tá certo? E a gente assim também vai entender o nosso cônjuge ou o nosso namorado, porque essas vontades que podem surgir nele ou nela com relação à natureza. E a gente, talvez, né, seja bom a gente perceber ou se colocar de tal forma de não achar isso ruim, porque está dentro da nossa programação. Tá bom? É uma conversa meio estranha, né? Meio diferente, mas é o que o texto está dizendo aqui. Que Deus, façamos o homem a nossa imagem sempre conforme a nossa semelhança, ok? E domine. Aí ele começa a descrever praticamente toda a natureza, tá bom? Deixa seu comentário aí, tá? O que você achou dessa visão, dessa perspectiva? Se você achou legal, comente ou encaminhe para alguém. Deixe seu like aí, tá bom? E eu convido a você, se você achou muito, tá curtindo, já ouviu outros episódios e tá curtindo esse nosso trabalho, convido você a considerar a ser um dos nossos mantenedores, tá bom? Espero você no próximo episódio, vai ser muito, muito, muito legal. É isso aí.